Olá, amigo do canal Solilóquio. Aqui estamos nós para continuar a falar da linhagem dos reis portugueses. No último vídeo vimos as peripécias de Dom Fernando III, um rei que tomou o trono de seu irmão Sancho II. Agora veremos o reinado de seu filho Dom Dinis, sexto rei de Portugal e trineto de Dom Afonso Henriques, primeiro rei português. Nascido em 1261 em Lisboa, Dom Dinis era filho de um segundo matrimônio que no começo não era reconhecido pelo Papa. Isso perigosamente tornaria Dinis um filho bastardo. Mas com a morte da primeira esposa do rei Afonso III, Matilde de Bolonha, e do Papa Alexandre IV, que não legitimava o segundo casamento, tudo ficou mais fácil. O novo Papa, Urbano IV, reconheceu o segundo casamento de Afonso III com Beatriz de Castela, o que tornava os filhos do casal herdeiros ao trono. Dom Dinis inicia seu governo mesmo antes de receber a coroa, já que seu esgotado pai entrega o poder já em 1278 e morre um ano depois. Inicia-se então em 1279 o reinado do sexto rei de Portugal, Dom Dinis. Dom Dinis andou metendo o bedelho em vários assuntos peninsulares, como por exemplo, uma guerra civil castelhana do príncipe Sancho IV contra o pai, Afonso X. Dinis apoiou o filho. Depois, quando Sancho IV de Castela entrou em guerra contra Afonso III de Aragão, Dom Dinis apoiou seu aliado castelhano, mesmo que do outro lado da guerra estaria seu cunhado. Com a morte de Sancho IV de Castela, uma guerra civil tomou conta do país vizinho, porque Dom João, irmão do falecido rei, queria para seu filho o trono que era do sobrinho Fernando IV. E aqui estava Dom Dinis de novo, bedelhando em Castela, apoiando Dom João. Para neutralizar esse inimigo poderoso, a regente de Castela e mãe do novo rei Fernando IV, em 1297 assina com o rei português o Tratado de Alcanises, que fixou limites entre Portugal e Castela, formando a linha fronteiriça mais estável da Europa. Um ano depois, Dom Dinis ainda tentaria ajudar Dom João, sugerindo à regente Maria de Molina que aceitasse Dom João como rei da Galiza, que ficava no antigo Reino de Leão, mas isso não foi aceito. O Reino de Leão havia sido unificado com Castela e Maria não queria uma nova fragmentação. Por fim, Dom Dinis passa a apoiar Fernando IV de Castela, sobrinho de Dom João, e inclusive se torna sogro de Fernando ao casar sua filha Constança com o rei castelhano. O apoio ao novo rei castelhano e agora seu genro chega ao ponto de Dom Dinis emprestar 1 milhão de maravedis para Fernando IV enfrentar seus inimigos. O prestígio do rei de Portugal chega a tal ponto que ele é convidado a arbitrar disputas entre Castela e Aragão. Para isso, Dom Dinis dirige-se com uma comitiva de mais de 1000 nobres à fronteira aragonesa castelhana e pronuncia a chamada Sentença Arbitral de Torrelas, que definiu as fronteiras entre os países litigantes e permitiu que os cidadãos que se viram trocados de reino de uma hora para outra escolhessem aceitar um novo soberano ou saíssem das terras livres de retaliação. Em 1309, Castela guerreava contra o reino mouro de Granada, mas não conseguiu conquistá-lo. No entanto, obteve algumas vitórias menores, como a conquista de Gibraltar. Ocorre que Portugal foi peça importante nessa conquista castelhana, haja vista que Dom Dinis emprestou dinheiro ao genro, o rei Fernando IV de Castela, novamente, a pedido da filha Constança. E os portugueses não participaram só com dinheiro, mas também com 700 cavaleiros comandados por Martim Gil de Souza. Em 1284, o rei começa uma série de inquirições gerais, o que leva, um ano depois, os nobres a protestar nas Cortes de Lisboa. Eles entendem que essas inquirições são uma quebra da imunidade senhorial, ou seja, a autoridade real está diluindo a autoridade da nobreza e diminuindo seus direitos, uma reclamação que é repetida nas Cortes de Guimarães em 1288.
O rei então designa uma comissão para averiguar a legitimidade das honras criadas desde o tempo de seu avô Afonso II. 2 anos depois, em 1290, sai o resultado. As honras senhoriais tinham se multiplicado em demasia e precisavam ser reprimidas. Nesse mesmo ano, o rei funda a Universidade de Lisboa, que transitou entre essa cidade e Coimbra até se fixar nessa última. Quanto aos judeus, o rei mostra favor a eles e inclusive concede a Dom Judá o posto de seu ministro das Finanças. Novamente, procurando mostrar sua proeminência sobre a nobreza, Dom Dinis determina em 1305 que só ele poderá armar cavaleiros, os vilãos dos conselhos, não os nobres. Depois, o rei começa a tomar providências para melhorar sua marinha e nomeia o primeiro almirante para sua frota, Nunes Fernando Congominho, considerado por muitos como o primeiro almirante de Portugal. Podemos dizer que uma das maiores preocupações internas de Dom Dinis era diminuir a influência da nobreza e até do clero, como veremos a seguir. A igreja era cada vez mais dona de terras em Portugal, e terras nas mãos dos sacerdotes eram terras improdutivas por falta de cultivo. Dom Dinis, que não queria terras sem cultivo e ganhou o epíteto de O Lavrador, faz valer então uma lei que proíbe a igreja de comprar mais terras ou recebê-las por dotação. Não é difícil de imaginar que isso faria os bispos do reino ficarem alvoroçados. Em 1282, o rei decretou uma lei que, por um lado, mostrava preocupação com os súditos menos favorecidos e, por outro, subordinava a igreja lusitana à coroa. Pela lei, todos os que se achassem injustiçados por qualquer juiz subalterno, mesmo os eclesiásticos, poderiam recorrer à autoridade maior da coroa. Essas situações levaram os bispos a escrever ao Papa Honório IV em 1285, fazendo acusações a Dom Dinis. Mas isso não impede o rei de lançar a lei da desamortização em 1286, que reforçava a luta contra o comentado acúmulo de bens fundiários pela igreja. O rei e o Papa foram negociando, até que em 1289 é realizada a concordata. Um ano depois, o Papa Nicolau IV levanta o interdito ao reino, o que deve ter sido um baita alívio, já que missas e até serviços religiosos funerais estavam prejudicados com esse interdito. Somou-se aos muitos desentendimentos com os eclesiásticos a contenda do rei com o bispo de Tuy. Parece que o motivo foi que o bispado de Tuy, cuja sede ficava em solo galego, portanto castelhano, abrangia o extremo norte português até o Lima. Dinis não queria que os clérigos do seu território redigissem seus documentos, como era o costume, nos notários da sede, ou seja, em Tuy, fora das fronteiras portuguesas. E a queda de braço entre os poderes secular e espiritual chegou na questão dos judeus. O clero não via com bons olhos o florescimento da judiaria em Lisboa, inclusive com judeus influentes atuando na corte. Diante disso, o Papa recebeu do baixo clero longas reclamações sobre o rei Dom Dinis. Sobre os assuntos eclesiásticos, ainda havia a questão dos Cavaleiros Templários e da Ordem de Santiago, mas isso veremos num capítulo à parte. A Ordem de Santiago foi criada na atual Espanha para defender os peregrinos do Caminho de Santiago e expulsar os mouros da Península Ibérica. Logo, a Ordem criou um ramo português e, em 1288, esse ramo, através da bula papal Pastoralis Officii de Nicolau IV, tornou-se independente do mestre castelhano. Mas, claro, o tema ainda ia dar muito pano para manga. Em 1294, o Papa Celestino V primeiro confirmou a separação da ordem para depois revogá-la. O Papa seguinte, Bonifácio VIII, manteve a revogação, o que tornava o ramo português, teoricamente, novamente subordinado ao mestre castelhano da ordem. Mas em 1314, os portugueses elegeram seu próprio mestre mesmo assim, que seria excomungado pelo mestre castelhano. Papa vai, Papa vem.
Renovam-se as esperanças do ramo português da ordem de conseguir que o novo Papa se volte para o seu lado, mas o novo Papa, João XXII, decidiu manter os freires portugueses sujeitos ao mestre castelhano da ordem. Em 1307, o rei francês Felipe o Belo já tinha começado sua perseguição aos templários e seu comparsa, o também francês Papa Clemente V, já tinha mandado investigar os templários na Península Ibérica. Mas os reinos peninsulares, num acordo, decidiram proteger os templários, mesmo que o Papa estivesse contra eles. Por isso, quando saiu a bula Vox in Excelso, que suprimia os templários e concedia seus bens aos hospitalários, os bens dos templários na Península Hispânica não foram conferidos àquela outra ordem e ficaram em poder dos próprios reis peninsulares. Em 1318, o rei Dom Dinis decidiu numa só tacada resolver a situação das duas ordens e envia uma embaixada à Santa Sé para defender a independência do ramo português dos Cavaleiros da Ordem de Santiago e para criar a Ordem de Cristo, transferindo a esta os bens dos Templários. A Ordem de Cristo seria uma continuação da Ordem dos Templários em Portugal. No ano seguinte, o Papa emite uma bula que cria a Ordem de Cristo e outras duas bulas que permitiam aos freires portugueses da Ordem de Santiago elegerem seu próprio mestre. Dom Dinis conseguia a proeza de ter maior controle sobre parte de uma ordem e de manter os templários em seu reino sob a égide de um novo nome, a já mencionada recém-criada Ordem de Cristo. Olha, se tem umas famílias cheias de intrigas, essas são as famílias com poder, seja financeiro, seja político. A minha, por exemplo, é pobre e sem intrigas, mas a do Dom Dinis era rica e poderosa. O irmão mais novo dele, Dom Afonso, se declarava herdeiro legítimo, porque entendia que Dom Dinis nascera antes do casamento dos pais dele ser legitimado, e portanto Dinis era ilegítimo quando nasceu, sendo Afonso o mais velho depois da legitimação. Isso é o que pensava Afonso. A despeito desse entendimento, claro, Dinis foi declarado rei, mas isso não impediu Afonso, seu irmão, de causar problemas. Senhor da Vila de Vide, Afonso mandou cercá-la e acrescentou uma torre sem autorização, transformando-a em um castelo, em desafio ao rei. Obviamente, Dinis atacou a vila e derrotou seu irmão. Como o jovem rei ainda era solteiro, era hora de lidar com a importante questão de estado que era seu casamento. A escolhida foi Isabel, filha de Pedro III, rei de Aragão, com o casamento sendo celebrado em Trancoso. Isabel de Aragão ficou para a posteridade como Santa Isabel, padroeira da cidade de Coimbra. Em 1287, o irmão Afonso se rebelaria mais uma vez e, com a ajuda de Sancho IV de Castela, Dom Dinis cerca o infante em Aroches, submetendo-o novamente à coroa. Mas o irmão continuava disposto a causar problemas. Em 1299 se revoltou novamente contra Dom Dinis em Porto Alegre, onde foi cercado. Então Dom Afonso viria suas terras trocadas, receberia senhorio sobre Ourém e Sintra, perdendo o controle sobre Porto Alegre e Marvão. Vencido o irmão, as guerras familiares voltariam somente em 1314, quando o herdeiro ao trono e futuro rei, Dom Afonso, entrou em conflito com o pai porque o via dar preferências aos seus meio-irmãos, Afonso Sanches, João Afonso e Fernão Sanches. O infante temia que o pai pudesse facilitar a sucessão aos filhos bastardos. O príncipe conseguiu o apoio de sua mãe, a rainha Santa Isabel, dos bispos de Porto e Lisboa, que se tornaram inimigos do rei por motivos próprios, e de parte da nobreza, que queria se livrar de um rei que estava minando os privilégios deles. O rei procurou colocar o Papa no meio da jogada, e pediu a este que condenasse os que apoiavam a revolta do príncipe. O Papa o atendeu, emitindo uma bula para esse fim. Mas isso não impediu o príncipe de ter tamanho apoio que pôde conquistar Leiria, Alcóssova de Santarém e Coimbra no fim do ano. O rei retoma Alcóssova e isola a rainha em Alenquer, congelando seus bens.
A guerra civil vai tomando contornos dramáticos, enquanto o infante Dom Afonso toma Montemoro Velho, Feira, Vila Nova de Gaia e Porto e cerca Guimarães, mas perde Leiria para o pai, que castiga severamente alguns habitantes da localidade que cooperam com o filho e avança para Coimbra. Para a sorte da sitiada Guimarães, o príncipe abandona a empreitada por ali e vai socorrer Coimbra. Antes que o pau fechasse mais ainda e todo mundo morresse, a rainha Isabel chama o marido e o filho e diz: "Para com isso, rapazes. Que vergonha, pai e filho brigando." Como resultado das negociações, Dom Dinis deixou o filho como senhor das terras que ele já tinha conquistado, mas este reconheceria a suzerania do já doente pai. Ufa, o reino de Portugal suspirava aliviado novamente. Tudo certo então? Nem tanto. Um ano depois, nas cortes de Lisboa, o infante Dom Afonso não sentiu-se devidamente atendido e retirou-se do colegiado para Santarém, fazer sabe o quê? Reunir forças para a guerra. Novamente, pai e filho estavam se encarando, causando novamente cisão no reino. E novamente a rainha Isabel interviu e conseguiu que ambos assinassem um armistício. Agora sim, hein? Finalmente, paz. Só que não. De novo. O príncipe Dom Afonso sublevou Santarém, onde ele residia, contra o rei. Dom Dinis deve ter pensado: "Sossegue aí, piá." E lá se foi o rei de Lisboa para Santarém novamente guerrear contra o filho, até que nas conversações de paz o rei concorda em enviar o outro filho, o bastardo, para Castela, afastando-o da corte. Além disso, é confirmado o direito de Dom Afonso à sucessão ao trono. O Papa, esperando que dessa vez o conflito chegasse ao fim de verdade, envia o arcebispo de Compostela para confirmar os acordos estabelecidos. Paz agora? Agora sim, até porque o rei Dom Dinis morre em 1325 e morto não faz guerra. Acabava aqui o reinado de um rei que incentivou a agricultura e por isso ganhou o epíteto de O Lavrador, um rei culto, que se tornou famoso trovador e cultivou cantigas famosas. Dom Dinis foi um rei centralizador que conseguiu limitar ainda mais o poder dos nobres e do clero, se impôs como rei de prestígio na península, deu início a uma marinha que um dia seria a glória lusitana e conseguiu tanto desmembrar de Castela o ramo português da Ordem de Santiago, quanto criar a Ordem de Cristo, com o que restou dos templários em seu território. Aguarde, pois em breve o canal Solilóquio voltará para contar as aventuras de Dom Afonso IV, sétimo rei de Portugal.